Agora cabe a gente dar uma olhada em como essa força de campo atua em conjunto aí com os outros elementos do quadro, criando aí um todo coeso. O primeiro fato que eu queria chamar a atenção é o balanço criado ali pela estrutura da Vênus, né? Analisando ali o seu eixo, a sua estrutura interna. Essa estrutura é bastante animada, né? A cabeça se inclina em um determinado sentido, o pescoço em outro, o tronco desce relativamente reto até encontrar o umbigo, e do umbigo ao púbis já há uma ligeira inclinação ali para a direita, até que a gente encontra a grande linha em curva ali que vai resultar no pé. O outro pé se abre, mas não chega a se assentar ali, como se eu tivesse posado num chão, né? O que me faz lembrar uma observação do professor Nelson, que chamou a atenção para o fato de que a Vênus parece que tem uma cauda, né? Os pés da Vênus parecem que se abrem como uma cauda de um peixe. De fato, depois de ouvir essa observação, fica difícil ali não ver os pés da Vênus como a cauda de um peixe. Se a gente acrescentar aí os eixos horizontais da figura, fica mais evidente ainda, parece a espinha de um peixe, né? Agora, esses eixos horizontais, eles têm uma forte importância ali na estrutura da dinâmica interna da figura. A cabeça balança num sentido, o ombro cai pelo lado direito, o eixo do tronco, ali, o nível dos mamilos, mantém ali uma certa horizontal, mas o quadril tem um forte balanço ali para a esquerda do quadro, e os joelhos voltam ali numa dinâmica para a direita. A gente pode facilmente imaginar ali uma espécie de um zigue-zague serpenteando ali a estrutura interna da figura e que cria um ritmo sinuoso. Agora vamos dar uma olhada nos contornos propriamente ditos, né, da figura da Vênus. Botticelli é um pintor linear, então ele usa ali a valorização ou desvalorização dessas linhas de contorno através de um uso muito sensível ali do claro-escuro. A gente viu lá com o Klee que a propriedade principal do claro-escuro, segundo o Klee, né, é a interferência no peso das formas. E essa interferência se dá justamente valorizando ou desvalorizando o contraste da forma com o fundo e nesse sentido, valorizando ou não a linha de contorno. Ora, o Botticelli é um mestre nessa modulação do peso e das linhas de contorno. Se a gente observar ali o lado esquerdo da figura, a gente percebe logo que tonalmente ela se identifica com o fundo. Não há ali uma divisão tonal, se trata de uma divisão estritamente cromática. Na parte dos pés também ocorre isso, e essa linha vai ganhando peso, ganhando contraste, gradativamente até chegar na cabeça da figura, onde a gente tem uma região bastante escura sob um fundo mais claro. Ora, o peso dessa linha dialoga muito intimamente com o contraste criado pelos contornos do lado direito da figura. Por sinal, não é nem só um contraste de claro-escuro, o cabelo é bem alaranjado, enquanto o fundo é azul. São cores complementares que se exaltam e criam também um forte contraste. Isso cria uma dinâmica que atravessa toda a estrutura da figura. É, de fato, a dinâmica, a linha principal que rege aí a estrutura geral aí da pose da Vênus, né? E o que nos leva a recordar aí uma outra propriedade abstrata da linha, que é a direção compositiva. A linha, como uma sucessão de pontos, tende a permanecer ali no seu ritmo, no seu sentido, na sua direção. Por isso, uma linha como essa não parece duas linhas, e sim uma linha que falhou, ou
como nesse outro exemplo, a gente não reconhece uma linha do lado direito e outra do lado esquerdo de um cubo, e sim uma única linha que passa por trás do cubo. Isso se deve ao fato da linha tender a permanecer no seu curso e na sua direção. E é isso que a gente nomeia como uma direção compositiva. Vocês estudaram isso certamente nas aulas de modelo vivo, como um instrumento aí auxiliar para a construção aí da forma. Ora, os grandes mestres não só utilizam essa propriedade da linha no sentido de um auxílio para a construção do desenho, da estrutura da forma, mas também como um forte recurso ali de criar ritmos plásticos na estrutura da composição, como é o caso aqui no Nascimento da Vênus de Botticelli, né? Onde a gente vê que a força de campo atravessa ali o limite do contorno da figura do lado esquerdo, até encontrar essa linha que atravessa e cria uma grande dinâmica no todo do quadro. Agora vamos retornar ao Zéfiro. No todo ele forma uma grande, ele e o anjo que o abraçam, né, formam uma grande cunha. Mas os pés desses personagens também são desvalorizados tonalmente. Eles também têm o mesmo tom de claro-escuro do fundo, se separando do contexto só pela cor. O contraste mais radical está ali nas asas, na parte mais escura, que é a parte de cima ali do conjunto, né? E isso cria e valoriza determinadas formas que parecem mais uns cometas, né? Que ajudam ali, auxiliam fortemente a força de campo inicialmente observada. Também o conjunto dos braços das duas personagens cria uma forma ali que se projeta para dentro da estrutura da Vênus, assim como a direção dos olhares, que também é um recurso ali da força de campo. Tudo no Zéfiro, enfim, está concentrado ali em criar uma dinâmica forte que projeta o olhar para dentro da estrutura da Vênus. Essas forças, como a gente viu, atravessam o corpo da Vênus, eles são retidas ali pela linha de contorno do lado direito, mas também são retidas pela forma e pela configuração da hora, que se encontra ali no limite direito do quadro. A configuração da hora parece que forma ali um contraste com as linhas mais sinuosas e ondulantes, porque ela está estruturada com algumas linhas retas, como a gente vê, por exemplo, no braço, que dialoga ali com os troncos das árvores ao fundo. Botticelli cria ali uma espécie de um canto que acaba por recolher ali as forças vindas do vento projetado ali pelo Zéfiro. É digno de nota também os limites entre a terra e o mar. Botticelli acha ali uma forma bastante aguda que ajuda a reter essa força vinda de Zéfiro, e por outro lado ela dialoga ali com a configuração da ponta da asa desse personagem. Agora, esse lado direito do quadro destoa um pouco do resto da composição, porque ali a gente tem uma região com fortes contrastes. A gente está falando basicamente das linhas, então em primeiro lugar a gente tem um contraste ali entre curvas e retas na própria personagem da Hora, né? A sua estrutura interna é mais curva, enquanto os braços formam retas mais pregnantes, e nós temos uma região ali onde há um contraste tonal mais radical. A saia da Hora é o lugar de mais luz dentro da composição, e a copa da árvore acima é bem escura, quase preta, né? Mas para a gente ter acesso rápido ao que está por trás aí do pensamento do claro-escuro, melhor a gente se afastar um pouquinho do quadro de Botticelli e dar uma olhada numa gravura de Dürer. Nessa gravura a gente vê que o Dürer trabalha em pequenos módulos de branco que se repetem sobre a superfície, como as batidas de um tambor, criando som
repetido, é o mesmo som que se repete, criando um caminho ali. O fundamento abstrato disso seria algo assim, como essa representação. Os brancos em pequenos módulos criando um caminho ali, no caso aqui em diagonal, sobre a superfície do quadro. Se a gente cruzar isso com um ritmo de preto, que é uma outra alternativa, a gente tem uma possibilidade de criação de dois ritmos básicos, de luzes e sombras, e onde os dois se encontrarem, a gente vai ter o lugar de maior peso visual dentro do quadro. Fundamentalmente, isso é o pensamento básico ali de composição dos pintores lineares. Eles pensam em áreas, esses módulos têm um contorno, a gente pode pegar uma tesoura e recortar, porque eles têm uma linha de contorno muito bem definida. Não se tratam de manchas como desenvolviam os pintores barrocos, ou os impressionistas, ou os expressionistas no modernismo, né? E sim de um pensamento mais ligado à concepção dos pintores lineares mesmo. Ora, é claro que esses módulos não precisam ser pequenos, como o Diller está articulando, a gente pode juntar um ao outro, criando áreas cada vez maiores, e assim a gente trabalha com grandes áreas tonais. Mas, do mesmo modo, essas áreas têm um limite preciso ali, que é fundamentalmente a definição de área, né? Ter um limite, e que dentro desses limites a gente tem uma variação de claro escuro que vai sendo composta ali na estrutura do quadro. Como é o caso, por exemplo, das gravuras de Goya, que trabalhava em grandes áreas. Repara que essas grandes áreas, o desenho, o contorno dessas grandes áreas, o seu limite, tem uma importância plástica, assim, da configuração das formas, muito mais importante do que o próprio desenho das figuras. Ora, se a gente voltar a Botticelli, a gente percebe que isso está velado ali, escondido ali, embaixo da estrutura do quadro, mas no todo o que fala mais alto, que tem mais peso visual, é a articulação do claro-escuro em áreas. Botticelli tem poucas manchas, né, com essas exceções aqui, essa passagem aqui dessa sombra ao lado da concha para a região do mar, né, ali a gente tem uma mancha mesmo. Mas é reduzido ali o uso, e temos aqui na hora também uma passagem, né, essa linha que se perde completamente a nível de claro-escuro, mas isso é reduzido. Aqui na saia da hora, por exemplo, a gente tem uma passagem de um lado, mas a gente pode perceber ali uma região inteira de branco, né, que tem um recorte mais ou menos preciso, que tem uma identidade, né, que a configura como uma grande área e que é mais importante ali do que as modulações de mancha e passagens de claro escuro. Um exemplo até mais claro desse princípio, a gente vê aqui na concha, né, que a metade dela está identificada ali com um cinza médio e outra metade com a área de luz, essa luz justamente que dialoga ali com as luzes da figura para criar aquele arco, né? Mas a área de luz, por exemplo, tem também tons de cinza médio, e a área da direita, que está entonada no cinza médio, tem variações também, hora de mais luz e hora de tons ligeiramente mais escuros. Entretanto, predominam ali essa divisão de tons, se a gente raciocinar em grandes áreas, que é a base ali que vem primeiro, e por isso mesmo tem uma importância compositiva, assim, na lógica abstrata do claro-escuro do quadro, que vem primeiro, que é maior mesmo, né? A base, no caso, é o pensamento do claro-escuro em grandes áreas, como é o caso aqui dessa copa de árvore toda centrada nos pretos. Na saia da hora a gente tem uma área onde predominam os brancos e no meio a gente tem uma faixa centrada ali nos cinzas médios. Se a gente vê com mais clareza isso, a gente pode perceber com mais clareza isso, retirando ali, apagando um pouco a luminosidade do braço, e aí a gente percebe logo a identidade dessa faixa central aqui, que junta o tronco ali da hora com a vegetação ali do segundo plano. Então a gente tem aí um jogo de grandes áreas,
Só que essas grandes áreas são disfarçadas, elas são camufladas ali, porque o contorno é serrilhado, ele é cheio de acidentes, ele tem uma dinâmica lenta de leitura. O que nos leva a perceber um dos outros fundamentos da linha, que é a velocidade de leitura, né? Uma linha fluida, em S, como essa aqui, por exemplo, cria ali um caminho para os olhos ininterrupto que tem uma velocidade muito mais acentuada do que uma linha serrilhada como essa aqui ao lado. Na linha S o olhar escorrega, ele não se detém. Na linha serrilhada a dificuldade de leitura é muito maior, o olhar chega a parar ali nos acidentes da linha. Nesse caso também os contrastes se exaltam. Tá? Se a gente tem uma região do quadro onde a gente tem uma retenção do olhar, onde o olhar não flui, isso valoriza a outra região do quadro onde há uma fluidez muito maior, isso dá uma dinâmica, uma aceleração muito maior às outras regiões do quadro. No nosso caso aqui, me parece que aquela linha que cria uma direção compositiva sobre a Vênus ganha toda a sua suavidade, toda a sua leveza, toda a sua beleza, justamente desse contraste. Ela flui mais justamente porque a gente tem outras regiões mais estáticas no quadro. E que trabalho bonito, né, de retenção ali do olhar em certas áreas. Se a gente pegar os detalhes aqui, eles tem uma textura ali, um padrão que ele cria dentro dessas áreas que é muito interessante, muito rico. E isso retém a atenção, o foco do olhar nessas regiões enquanto quando ele alcança a Vênus ele tende a passear com muito mais dinâmica e suavidade. Aqui cabe até a metáfora de que o olhar voa ali por cima da estrutura da Vênus, conduzido ali por uma espécie de vento mesmo, no sentido plástico, né? Plástico abstrato. Mas isso nos faz ver que, do mesmo modo que a linha serrilhada retém a leitura e a linha fluida deixa o olhar escorregar livremente, o mesmo acontece com as áreas. Uma área com uma textura, com um padrão de flores, de espumas, como na região aqui do mar, ou seja, ele retém muito mais a atenção do olhar. O olhar não escorrega ali. Um bom exemplo disso é essa região aqui do manto que a hora segura. A gente tem se a gente imaginar, por exemplo, essa faixa sem as flores, a gente percebe que ela vai falar muito mais alto das suas linhas de contorno e o olhar vai tender a escorregar muito mais rapidamente por ali do que se ele tiver uma textura, tiver um padrão ali aplicado naquela região. Então, o fundamento é o mesmo, né? O mesmo do que a gente viu em relação à linha, ocorre, na realidade, em relação ao interior da área, ter uma tessitura, uma fatura, um padrão que seja, e tudo isso vai reter mais o olhar e ele vai fluir com menor velocidade. Agora, se a gente voltar a pensar no claro-escuro, para completar, né, a gente percebe que lá pelas bordas inferiores do quadro, a gente volta a ter aí um preto sobre o qual está a área de brancos da saia da hora. Isso cria um forte contraste nessa região, é a região onde a linha, onde a divisão de áreas é mais contrastante, e o contraste claro-escuro é o maior do quadro nessa região mesmo. Um exercício interessante assim da imaginação é a gente imaginar o quadro sem a hora, a personagem da hora sem os pés nessa região. A gente percebe a importância ali daquela linha da borda da saia em relação ao preto, o peso de horizontalidade, né, que ela tem, e como ela cria uma base ali que dialoga com a horizontal que a gente encontra ali ao redor dos pés da Vênus. Isso também nos faz perceber, né, como os pés da hora estão pendurados, estão soltos, estão voando mesmo, né, e não estão assentados no solo.